Olá, meus irmãos, e a paz do Senhor a todos, tudo bom? Eu tentei fazer um vídeo rápido hoje e eu queria trazer essa mensagem pra vocês porque foi uma mensagem que eu estava meio triste em relação a algumas coisas na minha vida. Eu estava pesquisando, inclusive, sobre isso e o Senhor me deu essa mensagem esses dias. E eu queria, assim como essa mensagem me confortou, eu queria trazê-la também para que ela pudesse confortar a vocês. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu de nós, que porque acontecem muitas coisas ruins na vida de todos nós, né? Na minha, de vocês. É claro que o grau de dificuldade desses problemas varia de acordo com a vida de cada um, de acordo com cada pessoa. E cada pessoa tende, de fato, a reagir de uma forma diferente a esses problemas. Eu mesma, por exemplo, tento sempre aconselhar as pessoas que conheço, tentar falar para elas seguirem em frente, para não desistirem, não deixarem os problemas abalarem elas. Mas é claro, isso não é uma tarefa fácil pra ninguém fazer, muito menos pra mim. Tem vezes que dá aquela vontade imensa de desistir de tudo. Eu sei, porque eu passo por isso sempre, todos os dias. Há muitas batalhas que cada um luta e ninguém sabe. Lembra da história de Mordecai? Ou Mardoqueu em algumas bíblias? Na minha tá no Mordecai mesmo. Mardoqueu era primo de Esther, da rainha Esther. E eu tava lendo esses dias uma mensagem onde dizia que no livro Esther o nome de Deus ele não é mencionado, dizendo Deus faça isso, Deus aquilo. Ele não é mencionado em uma única vez. Mas o poder dele é tão evidente, é tão forte nesse livro que mesmo que o nome do Senhor não fosse mencionado, as ações do Senhor, a maneira como o Senhor trabalhou para que as coisas fossem resolvidas, para que tudo se encaixasse, aconteceu de uma forma tão perfeita que não tem como não se encantar com essa história, porque a Esther era uma jovem judia, junto com o povo dela, no meio de um povo que não era tão, assim, recíproco, não era tão simpático, com o povo hebreu, com os judeus. E mesmo assim, apesar das dificuldades, de todos os problemas que ela poderia ter na vida dela, ela foi parar no Palácio Real e Deus a preparou. Ela foi preparada junto com muitas outras jovens, mas Deus fez com que no meio de tantas jovens o rei se encantasse com ela, o rei gostasse dela, e desde o primeiro momento que o rei a conheceu, o rei gostou dela e gostava tanto e gostou tanto que ele sempre dizia que aquilo que ela quisesse, aquilo que ela pedisse era só ela pedir a ele que ele daria, tanto que ele havia gostado dela. Mas por ser de um povo que não era tão bem visto assim aos olhos do resto da população, o primo dela, né, o Mordecai, eu vou chamar ele de Mordecai apenas, ele a instruiu para que ela não dissesse de imediato sobre as origens dela, sobre ela ser uma jovem. Eu nunca lembro se era jovem judia ou bebê, me desculpe, mas é que eu não lembro todas as coisas de cor. Então, por conta disso, por conta do conselho do primo dela, que a criou como um pai, né? Porque os pais dela morreram quando, eu acho que ela era muito pequenininha, muito bebê. Então ela esteve vivendo no Palácio Real, e quanto mais os dias passavam, mais o rei gostava dela, porque ela era uma jovem de Deus. Então, assim, mesmo naquela época, seguir os passos do Senhor, seguir o caminho de Deus, era uma coisa que diferenciava até mesmo nela, porque nenhuma das outras jovens era como ela. Porque o amor do Senhor, a alegria do Senhor, ele estava estampado no semblante dela. Mesmo com todas as dificuldades da vida que ela tinha, se chega no palácio, aquilo tudo resplandecia, e sim, ela acabou sendo vista como a jovem mais bela entre todas aquelas jovens mulheres que estavam lá sendo preparadas para ser nova esposa do rei. E essa beleza ela encantou o rei. Então, quanto mais tempo passava ela na corte, mais o rei gostava dela. Mas ele gostava da Hadass, né? Mas assim, apesar de o rei gostar muito dela, o braço direito do rei, que era o Aman, ou Haman, pra mim é Aman, né? Vou chamar ele de Aman. Ele não gostava dos judeus, ele não gostava do povo da Esther.
Ele realmente tinha ódio por esse povo, não só ele como a mulher dele. Então, na história deles, o Mordecai, que era apenas um homem, um homem entre tantos no meio da multidão, mesmo aparentemente não sendo nada, ele foi usado e no tempo certo ele foi reconhecido. Na história de Esther há uma trama em que acho que os eunucos, se não me engano, 2 eunucos, eles estavam tramando para tentar matar o rei. E o Mordecai ele ficou sabendo e ele foi lá e contou sobre isso. Acabou chegando até o rei. O rei não soube que eram exatamente esses dois, então os dois acabaram sendo mortos ou foram presos. Não lembro exatamente essa parte da história. Mas o que eu sei é que eles foram punidos, não lembro se com a prisão ou com a morte, mas o fato é que a pessoa responsável por isso, por alertar sobre a vida do rei estar em perigo, não foi lembrada. O rei não ficou sabendo disso, porque as pessoas que ficaram sabendo disso primeiro, elas apenas escreveram o ato dele no livro. Lá estavam todos os atos bons, atos nobres ocorridos no reino, e entre esses atos estava o ato do Mordecai, e que o Mordecai havia salvado a vida do rei por denunciar os dois eunucos que queriam matar o rei. Na vida real, nós poderíamos colocar isso de uma forma que às vezes você faz uma coisa, você fala uma coisa, ou você faz algo, pouquíssimas pessoas ficam sabendo, ou a pessoa que mais se beneficiaria daquilo que você fez, daquilo que você falou, nunca fica sabendo daquilo. E tudo bem, o ser humano ele realmente gosta de ser reconhecido, isso faz parte do ego, da carne do ser humano. E ok, quando você faz uma coisa boa, realmente é legal que a pessoa te agradeça. Só que assim, nós não se bem que não se trata apenas disso, mas você tenta fazer coisas boas o tempo todo, tenta fazer o bem, e às vezes. E normalmente você não é reconhecido, normalmente a pessoa vê aquilo naquela hora, mas ela nem lembra de agradecer ou simplesmente parece não se importar. Mas o fato é que, mesmo que a pessoa beneficiada por aquela situação, mesmo que a pessoa que recebeu um favor seu na hora desse, não importa que isso não aconteça, porque o nosso galardão mesmo, ele não vem dos homens, ele vem do Senhor. Mesmo se uma pessoa ela for te presentear, for te parabenizar, for te agradecer por uma coisa boa que você fez, ainda que ela talvez não queira fazer isso, na verdade, essa premiação, essa honraria, ela não vem necessariamente dessa pessoa. Na verdade, é Deus que acaba fazendo com que essa pessoa faça isso. A partir daí, dá pra você aprender uma lição daí já. Mordecai ele fez isso e com certeza Mordecai ele faria muitas outras coisas pelo bem do rei, pelo bem do povo. Mas não pelo reconhecimento do rei. Mordecai não fez aquilo para ser reconhecido. Ele fez aquilo porque era uma coisa boa, porque estava no coração dele fazer o bem. E mesmo que ninguém aparentemente tenha sabido, mesmo que só tenha ficado escrito em um livro, ainda assim Deus viu, porque aos olhos de Deus nada escapa. Então aquilo ficou guardado apenas para um momento mais pra frente. Então Amã, ele decidiu, ele tinha muito ódio do Mordecai. Então por conta disso, eu não lembro qual parte da história é essa já, mas eu sei que o Amã ele queria muito matar o Mordecai, tanto que ele até fez uma forca no quintal da casa dele para poder pegar o Mordecai. E mudaram as leis lá para que. Eu não lembro qual foi uma dessas leis. Mas mudaram as leis. E por conta dessa mudança das leis, o povo do Mordecai e da Esther acabou correndo perigo de vida. Porque acho que a lei parece que seria permissão para matar o povo. Só que era uma lei que como a lei naquela época era assinada pelo rei, nem o rei poderia revogar aquela lei. Então sim, o povo ficou correndo risco de vida porque o Amã queria matar enforcado o Mordecai e queria juntar pessoas, juntar um exército para poder destruir o povo. Então o que aconteceu? O Mordecai foi falar com a Esther que possivelmente poderia ter sido esse um dos motivos que fez com que eles colocassem Esther como rainha do povo. Então a Esther foi lá e agiu. Ela chamou todo o povo dela, para entrar em oração, em jejum. E mesmo as pessoas do povo que estavam no palácio também entraram em jejum, em oração, assim como ela e Mordecai. E se não me engano, acho que depois de 3 dias ela foi falar com o rei. Ela revelou
que ela na verdade era... Eu nunca lembro se eles eram judeus ou hebreus, mas enfim. Vocês sabem com certeza. É que eu nunca lembro essas coisas de cor. Então a Hadassah, né, ela revelou ao rei sobre as verdadeiras origens dela. E para que tanto ela como as pessoas, o povo dela tivessem a oportunidade de se defender, foi criada uma nova lei que permitisse sim o povo, em um determinado dia lá que acontecer esse problema, a perseguição, a possível matança, em que o povo poderia também empunhar espadas ou qualquer outro instrumento de guerra, de batalha, para que ele pudesse se defender. E sim, por mais inacreditável que pareça, o povo conseguiu se proteger. Só que no meio dessa história há um pequeno detalhe. Nesse meio tempo, o rei estava não conseguiu dormir uma noite e o senhor colocou na mente, e o senhor não permitiu que ele dormisse, colocou aquela inquietude dentro dele. Então ele acordou no meio da noite e Deus fez com que o rei pedisse o livro de grandes feitos no reino. E ele ficou lá a madrugada lendo, e entre os feitos então estava lá que uma pessoa desconhecida, um tal de Mordecai, havia denunciado 2 eunucos que tentaram matar o rei, mas nada havia sido feito por ele. Então o rei foi lá, chamou os homens dele, e o Amã lá, ele falou com a mãe como o rei poderia honrar um homem que havia salvado a vida dele, que é um homem lá. E então a mãe achava que era ele, falou que tinha que colocar um anel, colocar uma carruagem e sair, meio que fazendo assim pra esse homem no meio do povo numa carruagem. Ou foi em cima de um bicho, não lembro exatamente essa parte. Então o rei falou pro Amã que ele mesmo iria fazer isso e a pessoa em questão era Mordecai. Então essa foi a primeira honraria que o Mordecai recebeu. De ser, digamos, homenageado pelo povo e ser levado justamente pelo inimigo dele, o Amã. E então eu não lembro exatamente qual parte dessa história, porque eu não lembro, essa história eu não tem exatamente de cor na minha mente, mas o que eu sei é que acho que houve uma conspiração no Amã, mas não tenho certeza dessa parte. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro e quem acabou sendo enforcado na forca que o Amã construiu foi ele mesmo. Eu acho que foi por conspiração, mas eu não lembro disso também. Ah, sim, lembrei da história. O motivo pelo qual Amã acabou sendo condenado é justamente porque ele realmente queria matar todos os judeus. Ou seja, entraria nessa matança toda a própria Esther e o Mordecai. Então ele ficou enfurecido depois que a própria Esther denunciou o Amã. E acabou que, além de ter sido obrigado a levar o Mordecai para ser honrado, o rei simplesmente ordenou que fosse condenado o Amã, e o Amã acabou sendo enforcado na própria forca que ele construiu para o Mordecai. Só que a história não acabou por aí, porque logo depois disso o rei colocou o Mordecai no lugar do Amã e ele ficou sendo o segundo homem lá, o braço direito do rei, da mesma forma, trabalhando para o rei da mesma forma como o próprio Amã trabalhava. E não foi apenas isso. Na história conta que, deixa eu ver o último versículo. No capítulo 10 da história de Esther, quanto aos mais altos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o de Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Ou seja, ele não foi apenas honrado naquele dia em que o rei ficou sabendo que ele tinha salvado a vida do rei, mas ele foi exaltado ainda mais que aquilo, ou seja, ele foi reconhecido, ele era admirado tanto pelo povo do próprio rei, como pelos judeus, pelo povo dele. Então, sim, Deus o exaltou sobremaneira, não apenas, sim, pelo que ele fez, mas por todas as outras coisas que ele fez, que o rei viu e gostou dele, e não só dele como de Esther. Mas o mais importante de tudo, o coração deles era de Deus, eles estavam servindo a Deus, e esse foi o grande motivo pelo qual Deus fez com que o rei honrasse Mordecai. Então, assim, Mordecai tinha motivos para ficar bravo com o rei? Aparentemente, sim.
Ele tinha motivo pra ficar triste porque ele salvou a vida do rei. Ai, meu Deus, minha cachorra. Safira! Minha cachorra. Então, assim, aparentemente ele tinha motivos. Aparentemente, sim. Só que uma coisa que podemos aprender é... cristão que é cristão, mesmo que aparentemente tenha motivos pra reclamar de tal situação, não reclame. Por mais triste, por mais irritante que isso pareça, não reclame. Por quê? Desde palavras boas até palavras ruins que a gente possa falar sem perceber e sem querer, Deus observa tudo. A Bíblia fala, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você ficar pensando apenas em coisas ruins, você já sabe, né? Palavras ruins, você também colhe. Ainda mais se você fala essas palavras para outras pessoas. Se você abençoa, você colhe. Se você amaldiçoa, você também vai colher. Ações, você também vai colher. Tanto ações boas como ações ruins. Então, assim, não se trata apenas de fazer um favor para uma pessoa, se você ser bondoso ou bondosa com uma pessoa. Não espere ter motivos para você ter bondade com a pessoa. Não espere você ser obrigada a fazer um favor para a pessoa para você demonstrar bondade. Demonstre bondade em todo o tempo. Tenha palavras boas em todo o tempo. Porque o galardão vem do Senhor. É Ele que vai te honrar. É Ele que vai fazer lá na frente acontecerem coisas boas na sua vida. Quando eu amo meu cachorro é o vizinho falando. Deus. Deus honra, Deus sempre vai honrar palavras e ações. E pensamentos ruins também vão atrair coisas ruins pra sua vida. Então, assim, se você faz coisas boas pras pessoas, faça sempre coisas boas, independente de você recebendo alguma coisa. Faça as boas coisas sem esperar nada em troca. Porque aquilo que você vai receber em troca não vai vir das pessoas, normalmente, vai vir de Deus. Deus, sim, claro, vai usar as pessoas pra te honrarem, mas o galardão mesmo é o Senhor quem paga. E o Senhor sempre vai pagar de uma forma que você não vai acreditar. Porque às vezes lá na frente você quer que uma coisa aconteça na sua vida e aquilo às vezes não acontece nem na hora e nem no dia em que você esperava, mas acontece muito mais pra frente. Talvez não aquilo que você queria, mas uma coisa muito melhor, ou acontece aquilo que você queria, mas de uma forma muito melhor. Então, assim, assim como Mordecai ele não foi honrado na época em que ele fez, mas foi honrado muito depois e foi exaltado, como a Bíblia mesmo menciona, não desista, faça coisas boas. Independente de acontecerem coisas boas na nossa vida agora, a sua vida às vezes pode estar aparentemente na lama, no fundo do poço, mas ainda assim, faça coisas boas. Ainda que você tenha pouco, do pouco faça o bom, faça o bem. Se você tem muito, então você tem que fazer o bem muito mais ainda, porque você não tem o bem apenas por mérito seu. Meritocracia, nenhum ser humano pode falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você estivesse em cima de uma cama doente, você poderia falar que você fez alguma coisa? Se você fosse uma pessoa inválida, você poderia mexer os braços, pernas, apenas pudesse mexer a boca. Ninguém tem mérito por nada nessa vida, porque... E se você parar de respirar amanhã, depois de amanhã, você tem um infarto? Você pode falar que alguma coisa você fez? Não, nem eu. Então, assim, assim como a gente não pode fazer nada sem que Deus permita, assim como não acontece nada na nossa vida sem que Deus permita, faça coisas boas, independente de você receber alguma coisa ou não. Faça de coração. Faça porque você também gostaria que as pessoas dessem algo por você, mas não esperando realmente que elas façam. Faça porque você já ganha de Deus. Faça porque todas as coisas boas na sua vida, elas já vêm de Deus. E quanto mais você é grato, quanto mais coisas boas você faz, mais Deus vai te honrar. Porque Deus sempre honra, Deus nunca deixa de honrar. Só que não esquece de uma coisa. É Deus em primeiro lugar. Todas as coisas de Deus sempre vem em primeiro lugar, não importa o que você vai fazer. Faça sempre por Deus e para Deus. Quando você for fazer algo para uma pessoa, pense em Deus como alguém físico, em carne e osso na sua frente, e como se você fosse fazer para Ele pessoalmente. Então, para Deus você vai querer fazer o melhor, né? Para Deus a gente sempre faz o melhor, porque Ele sempre faz o melhor para nós. Faça sempre o melhor. Faça sim, porque assim o seu galardão que vem de Deus vai ser muito melhor do que você, muito maior e melhor do que você imagina. Mordecai foi honrado no tempo de Deus, se você vai ser honrado. Ok? Então, um beijo pra vocês, Deus os abençoe. Nesse vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe para outros também que possam ver, que essa mensagem possa abençoar a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.